Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar os meus convidados de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem são os meus convidados de hoje? Vou te apresentar agora mesmo. Os meus convidados de hoje são a Fernanda, que é psicóloga e atua há mais de 8 anos no Campi Oeste, na Lapa, e ela tem a função de coordenadora de educação social. E o Thiago, que também vai compor a mesa com a gente, ele é psicanalista, psicopedagogo e professor de filosofia. Ele já está na educação há mais de 14 anos e no programa de aprendizagem ele já está há mais de 6. No Campi Oeste, ele me contou nos bastidores que tá 3. Então, olha, ele entende tudo de educação, a gente vai aprender bastante com eles. E também vai compor a mesa com a gente a nossa querida estudante, que também hoje ela é jovem aprendiz do camping, que é a Mainara Rodrigues. E ela tá também como jovem aprendiz trabalhando na Gran Brasil, que é parceira do Campi Oeste, que é um dos lugares que eu faço o meu projeto social do Abrindo Portas desde 2018, então tenho a honra e o prazer de estar com eles aqui para contar um pouquinho desse projeto que eu tenho certeza que você vai gostar muito, e tenho certeza que você que estiver nos assistindo e nos ouvindo vai falar: eu já participei desse projeto, foi o meu primeiro trabalho, porque muita gente fala isso para mim. Então sejam muito bem-vindos, Fernanda e Thiago, ao Compartilha Cast. Obrigado. Então bora lá compartilhar tudo com o pessoal para saber como que é esse projeto, né? O que o Rotary faz dentro do camping. Tenho certeza que está todo mundo curioso. E mais ainda, para a gente saber como que a gente pode ajudar o jovem a se tornar o nosso futuro profissional do nosso país, né? Então, eu já quero saber de vocês, aí vocês vão ver quem que vai se sentir mais confortável em responder. Para quem ainda não conhece, né, o Campi Oeste, explica pra gente como que é o processo de aprendizagem lá e como que ele nasceu dentro do Rotary, porque vocês fazem muita formação de jovens hoje, tanto de jovem aprendiz quanto de estagiário. Acho que é assim que funciona. Então, vocês me contem tudo, não me escondam nada. Certo. Ok. Boa tarde, né? Primeiramente, vou explicar, começando a explicar o que é o Rotary, né? Então, o Rotary, ele é uma instituição mundial, né, que está presente em diversos países. Eles são formados por profissionais voluntários, então toda a diretoria e a presidência é filantrópica, né? Então, eles não recebem salários. Nós recebemos salários da nossa coordenadora geral para baixo, né? Então, em 1983, o Rotary Sumaré, juntamente com o Rotary Lapa, fundou o Campi Oeste, né? E aí o nosso trabalho hoje, né, é na formação de jovens, né, para o mundo do trabalho. Então nós temos o jovem aprendiz e os nossos jovens que estão no curso de formação para o mundo do trabalho. Então é um curso que tem uma durabilidade aí de 3 meses, né, ele é realizado de segunda a sexta-feira com a carga horária de 4 horas, né. Então é um curso que basicamente nós desenvolvemos aí, nós trabalhamos hábitos, atitudes e comportamentos para o mundo do trabalho, né. Então aí eles ficam lá conosco 3 meses, né, nesse projeto, que nós temos algumas oficinas, por exemplo, comunicação, ética e cidadania, informática básica, me ajuda, Tia, o que mais? Temos comportamentos e competências, então é um curso que vai habilitar esse jovem que não entende nada de mercado de trabalho. Ele vem pra gente sem nenhuma competência, habilidade ali já desenvolvida, possuindo tem, mas a gente vai aflorar tudo isso para que quando ele participe ali da primeira entrevista, ele consiga dar o boom, ele consiga dar o upgrade na vida profissional dele, isso agregando, até porque muitos jovens funcionam como arrimo de família. Então a gente vai ter aí
jovens chegando para a gente nesse período de 3 meses, desenvolvendo competências, habilidades, para depois começar a atuar no mercado de trabalho. Isso junto aos nossos parceiros. Maravilhoso. Então, vocês já fazem uma formação para que eles possam ter uma noção Isso. o que é fazer uma entrevista de trabalho. Sim. E muito mais até além. Como que funciona o dia a dia, como que as empresas trabalham, o que que eles cobram, como se portar numa entrevista, Sim. né? Então, o que é o mercado de trabalho, né? Então, a gente faz todo esse trabalho com ele. Por quê? Uma vez esse jovem finaliza o nosso curso de formação, eles são encaminhados para as entrevistas, né? Para os nossos parceiros. Uma vez ele aprovado no processo, ele retorna para a gente, né? Então, a gente já faz toda essa formação de como é o mundo corporativo também. Então, nós trabalhamos bastante com eles as questões comportamentais, né? No mundo corporativo. Então, a gente trabalha apresentação pessoal, perfil, comprometimento, postura, vocabulário, né? Questões simples que a gente tem, que a gente tem bastante questionamentos, problemas com relação à questão de comportamento de escola. Então, lá é o nosso maior desafio, né? Desmistificar essa questão da escola. Então, lá nós temos regras e normas voltados para o mundo corporativo. Que legal isso. Então, quer dizer, o jovem ele chega sem ter essa base muitas vezes porque ele é muito jovem. Sim. E até queria perguntar, qual que é a idade inicial para um jovem se inscrever no camping? A partir de 16 anos. Então, dos 16 aos 19 anos, ele pode fazer o nosso curso de formação para o mundo do trabalho, né? Tá. Para ser aprendiz, né, de acordo com a legislação, a partir dos 14 anos. Dos 14 aos 24 anos. Mas para o nosso curso, a gente coloca de 16, né, a 19 anos. Legal. E daí ele chega lá e vocês habilitam eles num formato mais de entender o dia a dia do que é o mundo do trabalho. E como que o jovem, Fernanda, você que é a coordenadora do projeto, ele chega e quais são os principais os desafios, tanto emocionais e comportamentais, que vocês hoje, daí se você quiser complementar também, Thiago, vocês percebem quando começa um jovem lá dentro dessa formação? Então, eu percebo que a nossa maior questão são as questões emocionais, né? Eles chegam muito fragilizados por questões de vivência familiar, a vulnerabilidade em casa, questões pessoais, né? Então, eles chegam fragilizados e a gente tem esse trabalho também com eles, né? De desenvolvê-los, de fortalecer, né? Que é o nosso papel, para que ele consiga ir para o mundo do trabalho. E desenvolver as suas principais habilidades, né? As habilidades e as competências, inclusive a gente tem uma oficina voltada, né, a isso. E as questões comportamentais, eu acho que é a questão do comportamento escola, né? Eles vêm muito com a falta de comprometimento, né? Então, eles têm o pensamento, na escola eu falto, amanhã eu pego a matéria com o meu colega. E lá a gente já tenta desmistificar essa questão, né? Porque no mundo corporativo a gente não pode faltar e pegar o conteúdo no dia seguinte. Então, a gente tem um limite de faltas, a gente precisa que ele justifique aquela falta com atestado médico, a gente tem tolerância para atraso. Então, essas questões comportamentais a gente tem bastante problema, né? Nossa, e muito necessário, né? Principalmente hoje em dia, eu vejo o quanto a gente precisa mostrar esse comprometimento e essa disciplina, e a gente tem que começar desde o jovem mesmo. Eu vou dizer que é desde as crianças, Sim. né? Porque isso, se a gente já for mostrando isso para as nossas crianças, quando eles chegarem lá numa formação, a gente nem precisa repetir isso, né? Sim. E nas questões emocionais eu incluo a ansiedade, né? Porque na adolescência eles têm muita ansiedade de futuro, né? Do futuro. Então eles chegam com essa ansiedade. Eu preciso saber o que eu quero ser, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar. Alguns têm até a pressão da família, né? Então eles têm essa questão da ansiedade, que também a gente precisa ter sempre esse equilíbrio de direcioná-los, de tranquilizá-los. É maravilhoso. Thiago, você que é um dos educadores lá do programa, como que você hoje consegue nos descrever melhor, principalmente a parte da educação social, você como psicanalista que é de formação, como que você ajuda os jovens a enxergar essas possibilidades e poder extrair o que eles têm de melhor mesmo? Isso é muito importante para o nosso trabalho enquanto educadores,
perceber a seguinte situação: esses jovens saíram de um ambiente e eles serão incluídos em um outro espaço. O que é que esse espaço tem a oferecer? O que é que esse espaço pode agregar? Então a gente parte desse princípio. O nosso espaço vai oferecer não só educação no sentido profissional, mas ofereceremos também o cuidado, o olhar mais atencioso, a escuta mais ativa, o zelo. Então a gente tem vários aparatos ali que não só para o mundo corporativo, para as relações interpessoais também. Então a gente acaba fortalecendo muito do ego desse jovem que às vezes veio fragilizado, veio com questões que a Fê acabou de trazer, né? Ligado às emoções ou essa ansiedade, né? O futuro, o que é que eu vou fazer? A gente não tem resposta pronta para tudo. A gente vai construindo, assim como você, eu, a Fernanda, a gente foi se construindo, eles também terão essa possibilidade, só que agora já inserido no mundo do trabalho. Então a linguagem é outra, o comportamento, as diretrizes que eles precisam ali ir balizando, seguir regras, normas, ou seja, a gente vai dando formato para que esse jovem consiga se tornar autônomo. E é maravilhoso isso, né? Sim. Que é incrível que o Rotary teve essa visibilidade para poder trazer esse programa de jovem aprendiz dentro do camp de vocês, né? Que é uma parceria que é feito já de muitos anos, e eu vejo que isso é mundial, de poder ajudar o jovem, porque realmente quando a gente é jovem, adolescente, a gente está naquela fase de descoberta, de saber o que a gente quer, o que a gente não quer, e é tão difícil, porque a nossa cabeça ela fica o tempo todo assim, em muito movimento, e que bom que tem vocês, formadores, ajudando não só no dia a dia de mostrar, olha, pensa que na empresa vai funcionar assim, mas trabalhando também as emoções. Sim. Eu acho que isso é o nosso principal desafio, né? Porque a gente vem acompanhando o crescimento desses jovens, inclusive de suicídio, né? Sim. Então, vocês conseguem detectar isso durante toda a programação, através dos educadores, e é feito um trabalho isso de bastidores, Fernanda? E daí ele vai para você, que é a psicóloga do projeto, para você poder trabalhar isso com o jovem? Isso, é identificado, por exemplo, nós temos bastante casos, né, de depressão e ansiedade, acho que são os que mais aparecem, né? E aí sempre primeiro para o educador, que são ali a pessoa que ele tem mais vínculo, né? Então o educador traz a mim, e aí a gente chama, eu sou psicóloga de formação, né? Eu era psicóloga do camp e hoje eu atuo como a coordenadora da educação social, então nós temos a Flávia, né, que faz esse trabalho de psicóloga hoje lá na instituição. E aí a gente faz esse trabalho em conjunto, né, que a gente chama de equipe técnica. Então tem a assistente social, a psicóloga, eu também componho a equipe e o educador. Então sempre que necessário, quando o jovem tem uma questão mais específica, mais profunda, a gente faz esse trabalho com a equipe. E aí vocês já, com essa informação, vocês acabam chamando os pais também, e se necessário, é feito um trabalho junto com os pais, ou vocês priorizam só o jovem? Não, sim, a gente faz o trabalho com os pais, principalmente quando menor, né? Então, se é alguma situação que a gente enxerga que vai muito além do que a gente consegue ali ajudar como instituição, porque a gente não faz um trabalho de terapia, né? Desse acompanhamento, a gente faz ali o primeiro contato, a gente faz encaminhamento, o acompanhamento ali que ele, né, fica conosco naquele período, mas não a terapia em si. Então a gente chama o responsável, né? A gente faz um bate-papo, se necessário, a gente também faz esse acompanhamento com o responsável, até a gente entender que está ok. Mas a gente faz todo o direcionamento, então a gente direciona eles a lugares que cobram preço social, ou realmente o atendimento é gratuito. Se tem convênio, a gente explica como funciona, né? Que não tem o custo. Então a gente dá todo um direcionamento para ele também. Todo um aporte, né, Sim, necessário, todo um porque isso é aporte. muito importante. E lá, então, você disse que são 3 formações durante o ano, e você tem formação de manhã e de tarde.
E totalmente gratuito para quem quiser participar? Como funciona isso? Isso, é totalmente gratuito. Nós abrimos turma 3 vezes ao ano, né? Que ele tem um período trimestral. A nossa próxima turma iniciará agora em fevereiro. Então, as nossas inscrições já irão abrir agora no final de dezembro, começo de janeiro, né? A gente abre as inscrições nas nossas redes sociais, né? Então, no Instagram, Facebook. E começa em fevereiro, né? E aí, de 3 em 3 meses, a gente realiza essa abertura. Hoje nós só temos no período da tarde, né, que inicia aí às 13h40. Então é das 13h40 até as 17h20, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta, e sexta-feira eles saem às 17 horas, né, um pouco mais cedo. Tá. E aí esse projeto tem duração de 3 meses. Você como educador, Thiago, como que é feito? São aulas diversas que acontecem dentro do projeto e como que como eu já sou voluntária do Camp desde 2018, eu acompanho alguns processos ali, já fui inclusive... Ai, como que fala? Quando você tem que dar a votação lá final para o trabalho no final? Simulado? Não é simulado. No projeto de vida. No projeto de vida, que eu fiquei lá participando das apresentações. Para fazer a votação final de qual que ia ser a vencedora. Que eu lembro que no dia eu fiquei surpresa como eles são... criativos. Nossa, sim. Muito criativos. A apresentação, eu lembro que a menina, não vou lembrar o nome dela, mas ela fez em formato de gamer. Eu falei, uau, foi sensacional. Foi muito legal mesmo. E lógico, já a gente vai ter uma jovem aqui que vai contar mais um pouquinho dos bastidores. E são esses 3 meses, quais são as atividades que normalmente acontecem e esse projeto de vida, né, que a Fernanda acabou mencionando. Tá, eu vou só voltar antes para complementar a um ponto muito importante. Essa rede de apoio que o jovem recebe, ela tem aí multifacetas. Então nós temos a empresa, porque ela também é importante nesse processo, né? Porque não temos só o jovem da formação, mas temos também os jovens da aprendizagem que passam por questões sensíveis. Então a empresa também entra nessa parceria. Então temos a empresa, nós temos a família do jovem e nós temos o camp e a equipe, né, mais próxima ali do educacional. Ou seja, é de fato uma rede de apoio para que ele se sinta inserido, não só no mercado do trabalho, mas também ser visto como ser humano, como pessoa, né? Um acolhimento como um todo. Voltando para essa questão da formação, são 3 meses muito intensos. E aí a gente vai deixar um abraço também para os educadores que participam desse projeto. Dentro desse período, o jovem ele vai desenvolver as competências e as habilidades, mas também nós teremos oficinas para todas as modalidades. Então nós temos jovens que precisam desenvolver ali a técnica do TI, jovens que precisam saber que daqui a pouco também ele vai estar com a mecânica, que é um dos cursos que nós oferecemos internamente, jovens que virão para o administrativo e jovens que também vão para outros setores, ou seja, nós temos a possibilidade de dar para esse jovem ferramentas que antes ele não teria, ou que a educação formal não disponibiliza, né? A escola convencional não disponibiliza. E já dentro do Camp Oeste, nós disponibilizamos essas ferramentas. Ou seja, 3 meses intensos de muita formação, de muita leitura, de muitas atividades, de muitos simulados, porque a gente vai simulando muito antes de acontecer. Então, aquilo que você viu lá foi resultado desses 3 meses de desenvoltura desses jovens. Maravilha. E complementando, né, só o que o Thiago disse, durante os 3 meses nós temos 5 educadores, né, que fazem parte do programa, e aí nós temos o simulado de entrevista, né, então os aprendizes, que são aqueles jovens que já estão trabalhando, eles simulam uma entrevista com os jovens da formação, e o simulado final, né, que aí são feitos por voluntários, então algumas empresas parceiras participam, os funcionários do camp que eles não têm acesso participam, né, que é um simulado final, não no sentido de aprovação ou reprovação, mas sim dele ter um feedback, né? Não ser reprovado no curso. Uma vivência maior. Uma vivência né? maior. Então, é uma pessoa que ele não tem contato, que ele não conhece. Então, assim, os educadores não participam, eu não participo, né? Então, quando são os funcionários que participam, são aqueles que eles não conhecem, né? Nós temos também o projeto Rumo, dentro do curso, que são o projeto de profissões.
né? Então, eles elegem aí de 4 a 5 profissões. Nós trazemos esses profissionais voluntários também de fora para palestrar sobre a profissão, porque muitas vezes eles têm dúvidas, né? Então, eles falam nas palestras, então, quais são as áreas de atuação, faixa salarial, qual o curso ou a graduação que precisa ser feita para aquela profissão. Então, muitas vezes os jovens têm aquela ideia de, meu sonho é ser engenheiro. E aí, quando ele conhece ou conversa com alguém da área, ele fala, meu Deus, eu não sabia que tinha números, por exemplo. Não quero, não me identifico. Ou muitas vezes ele fala, nossa, Deus me livre de ser engenheiro. E aí, quando ele conhece, ele fala, nossa, que legal, eu pensei que engenheiro só construía. E aí ele vê que é uma área muito mais ampla do que ele imaginou. Ou muitas vezes muito mais fácil, né? Por exemplo, o TI mesmo, que é o que a gente tem, né, Ti? O maior retorno na questão. Poxa, eu pensei que para fazer TI só era a graduação. E aí, quando eles conversam com profissionais, eles entendem que o curso técnico, eles também conseguem entrar na área, né? Que é uma área muito ampla, né? O TI. Não é só você ir lá arrumar o computador, né? Que é o senso comum, costuma dizer, e eles pensam. Então, também é um projeto muito legal, o Projeto Rumo. Eles gostam bastante, a gente tem um retorno muito positivo deles. E tem as palestras, né? Que, inclusive, você também participa bastante. Eles gostam bastante, então a gente sempre traz aí pessoas, né, com os conteúdos que fazem sentido aí para o mundo profissional. Então, a gente tem toda essa programação aí durante esses 3 meses. Eu normalmente, quando tô lá palestrando, a minha palestra é o que você quer ser quando crescer. E aí eu conto e compartilho um pouquinho. E sai muita coisa, né? Nossa, sai muita coisa. E já aconteceu, como eu tô desde 2018, dos próprios educadores me falarem, nossa, essa palestra, ela foi pra mim. Eu falei, poxa, que bom! Que delícia! Mas agora eu já tô com uma ideia de entrar para esse outro formato para falar sobre a comunicação, né? Sim. Mostrar essa parte para eles, porque eu acho que vale muito a pena. Eu já tenho um curso que eu faço, uma consultoria para quem deseja ter um podcast, então eu tenho todas as aulas gravadas em formato no Trello, tudo bonitinho. Vou levar então para o camping também, para o ano que vem, para que eles possam saber o que é o dia a dia de uma produção dentro de uma TV, um podcast, né? Que eu acho que vale muito a pena. Então, já estou me comprometendo com vocês também com essa parte. Vai ser ótimo. Bom, né? Maravilhoso. Antes da gente trazer a nossa jovem que faz parte, eu queria aproveitar e enfatizar mais para quem que tem empresa, o benefício que eles têm tendo um jovem dentro da sua empresa e como que eles fazem para se tornar parceiros. Nem estava no nosso script aqui, né? Mas eu acho que isso é muito importante, porque imagina só, a empresa receber já um jovem formado, um jovem com toda essa bagagem, ele não precisa se preocupar, ele já... Inclusive, na entrevista, provavelmente, vocês já mandam um pré-aprovado para eles, né? Num caminho, eu preciso de um jovem para administrativa, eu preciso de um jovem para vendas, para o TI. Então, vocês já encaminham isso. Então, compartilha aqui para a gente, vocês que estão no dia a dia. Nossa, você que tem uma empresa, você precisa ter jovem aprendiz aí dentro da sua empresa. Eu acho que o programa de aprendizagem, ele é oportunidade, né? Oportunidade para quem necessita, né? Que quando foi criado aí a lei da aprendizagem, são para jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, acho que é a abertura de portas para aquele que necessita e a oportunidade, né, do primeiro emprego, né? Muitas das nossas empresas parceiras efetivam esses jovens e eu entendo que é uma questão de oportunidade, né? A empresa também acaba ganhando, por outro lado, né? Porque se dentro da lei da aprendizagem nós temos a cota. Então, dentro desse processo mais jurídico, a empresa também estará ganhando. Ou seja, a empresa que faz adesão do programa de jovem aprendiz, ela também tem benefícios. E aí, portanto, os dois ganham. A empresa ganha por ter um jovem habilitado, um jovem com capacitação teórica, um jovem com formação e acompanhamento, porque a gente não só disponibiliza o jovem, nós vamos acompanhar esse jovem. Por consequência, em contrapartida, né, a empresa vai ali estimulando financeiramente e automaticamente todo mundo sai ganhando. Então,
O Camp Oeste ganha por ter um parceiro novo, por ter um parceiro comprometido com as questões sociais. Nós temos a empresa ali mostrando o seu papel para a sociedade e nós temos um jovem, uma família também, por outro lado, ganhando. Ou seja, todo mundo ganha dentro desse projeto de Jovem Aprendiz. Sim, maravilhoso. E nós temos, eu costumo falar, um contrato de parceria com as empresas, né? Então, qualquer problema que o jovem venha apresentar na empresa, a empresa tem todo o nosso suporte. Então, a gente conversa com o jovem, a gente pensa em todo um processo de desenvolvimento antes de pensarmos em desligá-lo, né? Que o programa de aprendiz é o desenvolvimento, né? A gente pensa em desligamento em última instância. Então, a gente tem essa parceria com as empresas, né? Então, sempre que eles precisam, eles nos acionam, a gente conversa com o jovem no dia de aprendizagem, né? Que é uma vez por semana que ele está lá conosco. Então, eu costumo dizer que é um contrato de parceria. Maravilhoso isso, porque como vocês falam, como você mesmo disse, né, Thiago? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Você está levando um jovem já praticamente pronto. Um jovem onde ele tem todo conhecimento para aquilo que a empresa está buscando. Sim. E a empresa já diminui, porque hoje eu vejo o maior desafio das empresas é a contratação. E isso vocês têm ali, né, o programa onde vocês... eu lembro que na minha época não, né, nas vezes que eu fui lá, em torno de 100, 150 jovens, hoje em dia está um pouco menos, mas a gente vai fazer voltar aí todos esses jovens para estar nessa formação. E as empresas, eles só falam, olha, eu preciso para o administrativo, eu preciso para o TI, eu preciso para a área da saúde. Vocês têm tudo ali. Nós temos, até porque dentro do nosso programa, nós temos a administração. Dentro do curso de administração que nós oferecemos, nós abrimos o leque da possibilidade. Então, esse jovem pode atuar desde a recepção até o financeiro. Ou seja, temos jovens para todas as áreas da empresa. Preciso para o RH, preciso para o departamento social, preciso para o departamento pessoal. Ou seja, nós temos esse jovem habilitado e acompanhado e estimulado. Porque assim, quando você tem só um jovem aprendiz, isso não é grande coisa, mas quando você tem um jovem aprendiz estimulado, motivado, que sabe por que está ali, que tem consciência do horário de chegada, que sabe que está dentro de um programa, então ele não está solto, né? Ele precisa seguir normas, regras, isso fica mais fácil. A empresa fica segura e o jovem também, porque ele sabe que os direitos serão cumpridos. Não só os deveres, mas os direitos também. Maravilhoso. Então vamos aproveitar agora e já trazer a nossa jovem para ela falar na prática pra gente que uma coisa é a coordenadora, é o educador. Sim. Agora a gente vai ouvir da nossa jovem. A gente fez aí toda a arrumação aqui, entrou a Mainara aqui, que é a nossa jovem, e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho de como é ser o jovem do camp. E aí você tava falando, Thiago, conta aí o que você tava falando nos bastidores. Vamos trazer os bastidores, né? Então a Mainara é nossa jovem desde a formação. Então é uma pérola da casa. Então estamos apresentando, né, para o podcast uma jovem que é raiz, base da casa, super comprometida, muito inteligente. Tô rasgando seda. Vou chorar. E detalhe, é da minha equipe, então ela é do meu time de administração, Sim. da minha turma de terça-feira. É um orgulho apresentar esse perfil comprometido, um perfil inteligente, um perfil proativo, porque essa é a Mainara. Eu acho que se eu tivesse uma empresa, eu contrataria ela. Ai, que maravilhoso. Olha lá, as empresas já vão ficar de olho. Vão, precisa, é pérola da casa. A empresa que hoje tá com ela, segurem. Segura. Então, Mainara, compartilha com a gente um pouquinho de como foi ser uma jovem do camp, né? E hoje você está já trabalhando, já está no mercado de trabalho através do camp. Então compartilha com a gente como que foi todo o seu processo sendo jovem aprendiz e depois você fez a formação e hoje você já está dentro do mercado de trabalho. Isso mesmo. Bom, eu iniciei, né? Primeiro eu fiz a formação, né, no camp em 2023. Eu digo assim que no ano de 2023 foi um ano de virada na minha vida, né? Que foi um ano que eu precisava trabalhar, era um ano que eu estava finalizando o ensino médio, era um ano que eu precisava de oportunidade, né? E aí eu tive o apoio também da minha família, do meu irmão.
E por indicação, né, conheci o Camp, pesquisei na internet e meu irmão também me indicou. Seu irmão foi jovem também do camp? Não foi jovem, mas ele tinha o conhecimento do Camp, sabia sobre a formação. E aí eu liguei, me inscrevi, fui selecionada, né, para conseguir participar. Então, desde da seleção, da parte da formação que eu fiz em 2023, senti ali um apoio, um acolhimento, tanto o envolvimento com a família, né, na primeira vez quando a gente foi entregar os documentos, e no decorrer também do período do curso. Foi um período de 3 meses, foram os 3 meses mais incríveis, mais intensos, mais de descobertas, né? Porque quando a gente chega na formação, a gente fica pensando, né? A gente fala assim, ai meu Deus, e agora? E agora? Né? Porque, assim, é um questionamento, né? É uma reflexão, é saber quem você é, né? É uma descoberta. Porque se você pegar um jovem hoje e perguntar assim, quem é você? É um silêncio. Você fica refletindo, você fala, calma, quem sou eu? Mas não é só Né? o jovem não, Mainara, não é? Adulto Sim, também, né? adulto também se questiona. Olha lá, vamos deixar essa pergunta para quem está nos assistindo e nos Isso, ouvindo. quem é você, Quem né? é você? Você Quem- sabe quem é você? Sim, quais são suas habilidades? Quais são suas competências? Quais são os seus medos, né? Quais são os seus pontos mais fortes? O que mais destaca na sua vida? Então, são questionamentos que o Camp é um projeto lindo que faz, assim, com que a gente se descubra, de fato, né? E eu desenvolvi muito minhas habilidades, adquiri competências lá, tanto na parte de direitos humanos, né, que também tem a parte do envolvimento da RH, comunicação também desenvolvi muito, tem bastante apresentações, então você, jovem, que tem medo de apresentação, o tempo todo a gente tem apresentação, né, mas isso é muito bom para desenvolver a nossa comunicação, e isso ajudou muito, né, porque 2023 foi um ano de virada na minha vida e eu tenho orgulho porque eu sou muito grata ao Camp, a toda a equipe, a todos os educadores. O Thiago hoje é meu educador na área administrativa. Na época da formação, eu estava tendo a formação com a Bia e com o Rômulo, né? E a Nancy, eles também são amores, eles não estão aqui, mas eu tenho gratidão por cada um deles. A Bia, maravilhosa, sempre com questionamentos, reflexões. Então, assim, não é apenas um jovem capacitado para o mundo corporativo apenas, né? Mas é para a vida, né? E a reflexão também do projeto de vida, que foi muito legal, né? Eu fiz um projeto de vida enorme. Graças a Deus. O que você fez lá no projeto? Você lembra ainda o que você apresentou? Olha, a maioria das coisas eu já tô conseguindo colocar em prática, né? Antes eu tava colocando que eu queria fazer primeiro biomedicina, né? Eu tava fazendo a graduação de biomedicina, que era dividido o meu em curto, médio e longo prazo, né? O meu curto prazo, como eu já tava terminando o ensino médio, eu já coloquei a universidade, né? Tava fazendo biomedicina. Hoje eu tranquei a minha faculdade de biomedicina, agora eu tô fazendo técnico em estética, que o meu sonho é ser biomédica esteticista. E eu só tranquei porque eu ganhei uma bolsa de 100%. Pode falar a instituição também? Lógico. Pelo Senac, também é uma instituição incrível. E hoje eu tô fazendo técnico em estética lá no Senac. Também, esses são algumas coisas que eu lembro em médio e curto prazo, né? Longo prazo é a minha formação, né? Que eu quero ter a minha própria clínica de estética. Quero conseguir também inspirar outras pessoas através do Camp mesmo e através de portas que depois abriram na minha vida. Eu consegui ver como é importante a gente ajudar o próximo, né? Fazer ao próximo, né? Porque às vezes a gente às vezes só com uma palavra, né? A gente já consegue ali resgatar aquela esperança,
né? E era o que eu precisava. Eu precisava de uma oportunidade. E o Camp não mediu esforços, ele abriu as portas. E eu falo assim, o jovem que tem a oportunidade de entrar no Camp, se ele tem força de vontade, se ele tem persistência, se ele sabe o que ele quer, ele consegue o que ele quiser na vida dele. Então, tenha persistência, tenha foco, saiba que você não está sozinho, que tem uma equipe linda cuidando de você, tem uma equipe maravilhosa, com profissionais capacitados, com gestões incríveis. Então, assim, o Camp, eu tenho gratidão. Eu falo assim que ele não foi uma porta na minha vida, ele foi um portão, né? Que me abriu muita oportunidade e eu dou graças a Deus também, porque hoje eu tenho uma comunicação muito legal, tenho uma dicção assertiva e eu adquiri essas habilidades através do Camp, então... Um beijo, Camp, amo vocês. Não, olha que maravilhoso isso. É muito interessante, porque em 40 e poucos anos, olha quantos frutos e ela, né, chegando agora nessa nova geração do Camp, tá mostrando que foi um projeto que deu certo. Não, é surpreendente. Eu, como voluntária do Camp já há 7 anos, já entrando para o 8º ano, eu falo, eu só vou lá no camping devolver tudo que eu recebo, Sim. Porque é muito gratificante poder mostrar um pouquinho para o jovem, para vocês, do que a gente viveu, do que quais são os nossos desafios, porque nunca vai ser tão fácil, Sim. mas sempre vai valer muito a pena. Então é muito importante, a gente está vendo um depoimento de uma jovem que está começando sua vida, sua carreira, né? Hoje estando no mercado de trabalho, mas já colocou no seu plano de vida que tem vontade de ter sua clínica, e o que a gente tem vontade, a gente tem que colocar no papel, Sim. não é, Mainara? E a gente tem que ir atrás. Isso. É um processo. É um processo. Mas que bom que vocês estão tendo a oportunidade. Eu, infelizmente, não tive isso quando eu era jovem, porque eu não apareceu um irmão desse para me mostrar. Mas todas as outras oportunidades que me foram colocadas, eu fui e agarrei como você, porque eu tenho essa vontade. E eu falo toda vez que eu estou no camping, ó, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, aproveite a oportunidade, agarre ela como, assim, com unhas e dentes, porque quantas pessoas, não é, Mainara, Sim, não é, Thiago, verdade. gostariam de ter essa oportunidade e não tem. Verdade. Sim. E aí quem tá tendo, muitas vezes, Não tá valorizando, deixa passar, escorrer pelos dedos. E aí, então, olha só, você que é jovem, e até que eu ia perguntar, Thiago, é possível, por exemplo, um jovem que passou e sentiu que não foi da melhor forma, ele pode voltar para o camping? Pode retornar, né? Porque teremos aquele processo de reacolhimento. Então a gente precisa acolher novamente, mostrar para ele onde foi que ele perdeu aquelas oportunidades anteriores e a possibilidade de melhoria. O Camp, ele possibilita isso. Tivemos casos, né, recentes, inclusive, de jovens que saíram e que puderam voltar e voltaram melhores e que puderam fazer uma atuação melhor, ressignificando o olhar anterior de falta de compromisso, de falta de responsabilidade, até porque a gente entende é o primeiro emprego, é o primeiro momento, é o primeiro choque, é tudo muito novo. Isso assusta mesmo, né? Mas quando esse jovem ele acorda para a vida, ele se torna a Mainara da vida. Então volta melhor, mais comprometido, mas também temos os casos de exceção. Aqueles que mesmo tendo uma oportunidade, deixam passar novamente. Mas tudo bem, faz parte, cada um no seu tempo, no seu processo, Sim, né? sim. E a gente respeita porque são escolhas, cada um faz a sua escolha. Mas você que está nos assistindo e nos ouvindo, agarre sua oportunidade, faça a sua escolha. Mesmo que você fale assim, poxa, eu tenho, sei lá, 40 anos, será que dá tempo? O camping tem algumas formações, como eu sei, daí você me fala se tem outras, por exemplo, formação de cuidador de idosos, isso, né? Então eu sei que isso o camping faz. Tem mais alguma outra coisa que o camping faz para quem é o jovem de outrora? Tem alguma outra, Fê? Só o cuidador. Só o cuidador. Só o cuidador. Mas olha só que maravilhoso. Então você que fala, poxa,
eu ainda não descobri o que eu quero ser quando crescer, mas isso me desperta. Eu vou lá então conhecer, porque é uma formação gratuita que o Camp oferece, né? Sim, nós oferecemos a formação gratuita e tem algo que é muito importante, o voluntariado. Então, se essa pessoa tiver uma proposta de palestra, de seminário e que possa contribuir conosco, por que não nos apresentar e a gente ir ali agregando ao nosso currículo de formação para o nosso jovem aprendiz? Então, trazer conhecimento, trazer palestras, então trazer coisa que consiga agregar no currículo do nosso jovem. Porque os jovens serão o nosso futuro. Então, vamos aproveitar. Você que é mãe, você que é pai, você que é avô, você que é tio, tem um jovem na família, fala do projeto do camping, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande transformação na vida desse jovem, como fez da Mainara, né? E tantos outros jovens que me acompanham. Eu lembro que quando eu fui fazer o lançamento do meu livro, o volume 2, a gente estava no meio da pandemia, e daí tava ainda o pessoal, todo mundo de máscara no dia do lançamento, dentro da Livraria Cultura. Daí chegou uma moça de máscara e falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: tudo, e você? Ela falou assim: eu assisti sua palestra no camping e eu lembro que você falou do lançamento do seu livro e eu tenho um sonho de ser escritora, então eu vim aqui te prestigiar. Ah, meus olhos encheram. Daí eu dei um abraço nela, eu falei assim: poxa, que bom, e que bom que eu te inspirei por isso, e eu desejo muito que você possa seguir aí o seu sonho, que você consiga realizar. Se você estiver escutando, eu não lembro do seu nome, mas o meu grande abraço. Ficou na memória. Ficou na memória. Não, tantos outros jovens que passaram, que no final da palestra vem e me abraço. Obrigado, você falou comigo, você tocou meu coração. Eu acho que isso é muito importante, porque eu dou umas cutucadinhas assim, né? Igual na última palestra, alguns estavam dormindo, eu falei: você tá perdendo a oportunidade. Vamos, o que aconteceu? E é uma das coisas que eu falo na palestra. Será que você não comeu direito? Será que você dormiu muito tarde? Porque hoje o jovem tá perdendo a oportunidade de pensar num futuro e vivendo só aqui nessa realidade tela, virtual. Né? E a vida tá passando, né? Passando. Todo mundo vive... gosta, todo mundo quer ter uma rede social. Meu trabalho é através disso, né? Um podcast, mas tudo tem sua hora. E até ia te perguntar também, Thiago, o camping, ele tá sempre trazendo inovação do que tá acontecendo no mundo para os jovens saber, porque eles têm que se sentir atraídos para estar lá dentro, né? Sim. Então vocês estão sempre atualizados em tudo que está acontecendo para falar com o jovem? Nosso conhecimento, ele precisa ser atualizado constantemente. Então o nosso time se atualiza o tempo todo. Né? Não tem como não pensar no jovem, não também refletir a realidade desse jovem, visto que ele vem de situações diversas, às vezes complexas, então nós precisamos ter esse olhar mais atento, desde o processo tecnológico às questões comportamentais, ou seja, o nosso time está bem preparado. Maravilhoso. Tô já escutando o pessoal falando: mas nosso diretor já levantou a plaquinha dizendo que a gente já tá indo pro final. Tão gostoso bate-papo. Até a Fê que tava aqui vai falar: quero mais um pouquinho. Pois é, mas não tem problema. Fica o convite para uma próxima, e até você que tiver dúvida, quiser saber mais, coloca nos comentários que a gente volta aqui e compartilha mais ainda de todo esse programa, das vivências do dia a dia. Mas antes da gente finalizar, eu quero que os dois compartilhem aí uma mensagem final de tudo isso que a gente falou e principalmente ajudando todas as pessoas a refletirem o que eles querem ser quando crescer. Porque essa pergunta não é só para vocês jovens, é para todos nós. É verdade. O que a gente quer ser quando crescer? Então, Thiago, Mainara, quem quiser começar aí, compartilha aí uma mensagem final. Vai lá, e se quiser, essa é a sua câmera, pode falar olhando para a câmera. Se ficar envergonhada, pode olhar para mim, fica à vontade. Bom, você jovem que está nos assistindo, eu quero dizer para você que você é incrível, que você é a pessoa mais incrível, se sinta a pessoa mais especial do mundo, faça por você, faça para o próximo. Então, uma mensagem que eu deixo para você: aprender e aprender sempre. A aprendizagem, ela é constante, ela é diária, ela é todos os dias, você vai levar para sua vida.
mesmo com os avanços que a gente está tendo hoje no mundo, né, com a IA, com a tecnologia, o seu conhecimento, ninguém pode tirar de você. Então, aprenda, tenha persistência, vá em frente, não tenha medo. Se você estiver com medo, se você estiver inseguro, vai com medo mesmo. Né? Eu tô aqui hoje, mas eu tava assim, nervosa por estar aqui. Mas eu falei, mas eu vou mesmo assim, mesmo com medo, mesmo insegura, eu vou. Você segurou, né, na mão do medo, né? Sim, eu falei, vamos lá, vamos pra cima. E assim, gente, a vida passa tão rápido, né? Então, às vezes, reflita. Reflita no que você quer para sua vida, reflita no seu hoje, reflita no seu agora. Veja o que combina com você. Não tenha pressa, calma, né? Às vezes eu aprendi isso com o Thiago, né? Às vezes a gente tá o tempo todo armado, né? O tempo todo a gente tá preparado e às vezes a gente não tá, né? Tem momentos, tem dias e dias, momentos e momentos, então assim, calma, respira. Né? Tenha a sua garra, tenha a sua vontade, queira, mas calma, né? Vai no seu tempo, vai na sua hora e sempre, sempre, gente, ajude o próximo. Sempre seja inspiração. Hoje não foi bom, mas amanhã vai ser. Seja o seu melhor a cada dia, né? A gente tem que se superar a cada dia. Então, eu vou deixar esse recado para vocês. Aprendam. Aprender e aprender sempre. Essa é a única forma de você conseguir o que você quer para sua vida. Um super beijo da Mai. E um beijo para sua turma, né? Que finalizou. Verdade, gente. Minha turminha, ADM2 de terça-feira. Um beijo pra vocês. Hoje eu não pude participar do café de vocês, mas fica pro ano que vem. Maravilhoso. Eles vão começar o ano já motivados. Recebendo essa grande motivação, né, Thiago? Sim. Agora é a sua vez. Okay. Compartilha a sua mensagem para quem está nos assistindo. Vou aproveitar o gancho, né, da Mainara, aproveitar também aí o clima do fim do ano, de fim de ano, né? Para deixar uma mensagem de esperança em um mundo tão complexo, tão cheio de situações, de que nós estamos juntos nessa grande jornada da vida. A vida é uma jornada e estamos juntos. Eu acho que enquanto tiver aquele fio de esperança, a gente pode se agarrando um ao outro para ir se superando, melhorando as relações, melhorando a comunicação, melhorando o nosso dia a dia, melhorando o nosso ambiente de trabalho. Eu acho que a nossa presença no mundo, ela não pode ser pesada, ela tem que ser uma presença de complemento, uma presença mais leve, para que o ambiente fique mais acolhedor. Ai, que mensagens lindas! Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Era uma forma de retribuir tudo que o Camping já me deu de presente, mesmo eu sendo apenas uma voluntária, mas eu precisava retribuir. Então, agradecer mesmo para todos vocês que fizeram e fazem parte do Camping. Meu muito obrigado por tudo isso que vocês fazem por vocês e para todos os jovens. E agora, deixa aqui na câmera do meio como que as pessoas fazem para conseguir chegar até o Camping. É no Instagram, né, Fê? Isso, nós temos a rede social, dá para pegar aí rapidinho para falar qual que é o... Camp Oeste. Então entrou no Instagram, Camp Oeste, estamos lá. Maravilhoso. Então, quero muito agradecer todos vocês. A Fê que tá ali nos bastidores, junto com o Gustavo aí, dando uma supervisão. Ela tava com a gente até agora. Thiago, muito obrigada mesmo por tudo isso que você faz com todos os jovens. É muito necessário e que tenham muitos mais Thiagos. Mas, todos vocês, eu não vou citar nomes, mas os que estiveram no camping e os que ainda estão, eu amo todos vocês. E, Mainara, muito obrigada por você ter dado aqui seu depoimento e compartilhado com todo mundo que estiver assistindo o Compartilha Cast para poder pensar um pouco melhor na vida. Então, foi um prazer. Todos vocês, muito obrigada mais uma vez. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, dê seu like, compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.